Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Movidos pela Fé. Eu vou confessar algo para vocês. Eu amo iniciar esse programa. Sabe por quê? Porque eu sei que aí do outro lado tem várias pessoas aguardando, ansiosos, para ouvir mais uma experiência compartilhada aqui no programa. Isso é uma bênção para nós e tem sido também uma bênção para os irmãos. Glória a Deus por isso. E eu já vou pedir para vocês se acomodarem aí na sua casa, onde você estiver, porque você já sabe, né? Movidos pela Fé, vai começar. Nessa semana, nós estamos falando aqui direto dos estúdios da Rádio Manaim, em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. E esse ambiente aqui, o entrevistado dessa semana já está familiarizado, porque vocês o conhecem das manhãs na Rádio Manaim. O nosso amigo, Kleber Correia. Sou eu mesmo, desde pequenininho. Seja bem-vindo. Paz, Senhor, tudo bem? Paz, Senhor, tudo bom. Kleber, é uma bênção poder te receber aqui. Saber das experiências, já vou logo adiantando para os irmãos. O irmão tem muita experiência para compartilhar e a gente vai aproveitar o máximo possível a sua visita aqui ao programa para ouvir as experiências que você tem para compartilhar. Amém, uma honra, um prazer estar aqui para compartilhar dessas experiências, daquilo que Deus tem feito na nossa vida e através da nossa vida tem atingido várias pessoas. E para nós é uma alegria poder compartilhar isso com vocês. Amém. Você é do estado mesmo do Espírito Santo, nascido? Não. Eu nasci no Rio de Janeiro, sou ali de Duque de Caxias e vim para o estado do Espírito Santo muito novo, com 10 anos de idade, né? E quando eu cheguei aqui em Terras Capixabas, mas eu sou do Rio de Janeiro. Você, a sua esposa também é daqui ou... Não, minha esposa é uma mistura. Minha esposa nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, mas ela levou assim, quase que uma vida em Governador Valadares, que a gente até brinca chamando Condado de Valadares, né? Ela é mineira, ela gosta de ser chamada de mineira, então ela é mineira. Você está reunindo aonde? Eu reúno ali em Coqueiral de Taparica, um bairro aqui de Vila Velha, né? Coqueiral 1, meu pastor Wallace Rosete. Você está todos os dias na Rádio Manaim, de 6 horas às 9 horas da manhã. Isso, Bom Dia Manaim. Bom Dia Manaim. Kleber, todo esse período, tem quanto tempo já que você está trabalhando? Eu cheguei aqui na Rádio Manaim em 2017, 1º de junho de 2017, quando eu cheguei, e desde então estamos aqui realizando esse trabalho, juntamente com os colegas, demais colegas e irmãos, onde a gente faz esse tipo de trabalho, que é locutar, né, fazer locução, apresentando o Bom Dia Manaim. Quando eu comecei em 2017, eu comecei no Vencendo Vem Jesus, que hoje é apresentado pelo Elias Faé. Sua família é família de locutores? Por incrível que pareça, tenho 2 irmãs que também trabalham na área de comunicação. Uma trabalha aqui numa rede de comunicação grande, TV e rádio, aqui em Vitória, e a outra em São Paulo, na faculdade também, ligada à música também, e faz um trabalho de locução numa emissora de uma outra denominação. Há quantos anos a locução está na sua vida? Na minha vida, eu comecei a fazer locução com 12 anos de idade, né? Já dá para os irmãos fazerem a conta aí, e já estou há 33 anos fazendo locução em rádio e televisão. Você se vê fazendo outra coisa além da locução? Não me vejo, não. Eu tenho aliás, minha mãe tem essa foto, né? Eu com 5 anos de idade, lá em Duque de Caxias, os irmãos mais velhos, eles vão entender o que eu estou falando. Aquele gravadorzinho que tinha antigamente, com até aquela rec, em vermelho, que você gravava com o microfone. Então, minha mãe tem essa foto minha, eu com 5 anos de idade. A minha brincadeira era essa, de entrevistar as pessoas. Eu entrevistava meu pai, minha mãe, o vizinho do lado. Ou seja, desde 5 anos de idade eu já me via trabalhando com entrevista, ou rádio, enfim, comunicação. Além de já estar na família, já estava na veia, né? Está no sangue, né? Estava na veia. E a minha primeira experiência com rádio, microfone, foi numa rádio chamada Rádio Nacional, no Rio. Meu pai me levava, meu pai trabalhava no centro do Rio de Janeiro, e me levava e eu ficava ali o dia todo, né? Então, a Rádio Nacional era pertinho, onde meu pai trabalhava,
e eu passava o dia todo dentro da rádio, vendo os locutores trabalhando. Então, isso me motivou a ser um locutor de rádio. Então, faz parte da minha história. Eu sou apaixonada por rádio. Locução, eu sou apaixonada. Eu acho lindo o trabalho, né, do radialista, da locução. Eu acho maravilhoso. E quando é de família, né, no seu caso, eu acho que a paixão, o amor, ele vai aumentando, né? Sim, sim. A arte de comunicar, de ser um formador de opinião, isso sempre me motivou a levar o conhecimento, a informação correta às pessoas, né? De você conversar, trocar ideias. Eu acho que isso me motiva, sempre me motivou. Sua trajetória do começo, né, da sua profissão até agora, trabalhando agora na Rádio Manaim, né, com a programação que você está atuando. Como foi esse trajeto, sua vida ali, sua saída e chegou aqui? Como foi? Eu comecei, como forma disso, no Rio de Janeiro, na Rádio Nacional, e eu, de lá, eu comecei estagiando e depois eu passei por várias, né? Isso é natural, radialista, sempre passar por várias emissoras de rádio secular. Então eu trabalhei em tantas emissoras, né? E outras emissoras evangélicas também. Mas como eu sempre, desde que eu me conheço por gente, né? Eu me converti em 82 e eu passei a estar na igreja a partir de 82 e eu trabalhava em emissoras de rádio e televisão secular, repito. E aí eu aprendi a profissão de cinegrafista. Depois eu fui ser apresentador de programa de esportivo, enfim, faz parte da minha profissão. E eu sempre trabalhei nessa área, né? Sempre gostei. Agora, o divisor de águas para que eu pudesse estar numa emissora evangélica foi em 2014, quando eu trabalhava numa emissora de televisão aqui em Vitória, e também de rádio, um grupo grande, e eu não me via mais fazendo aquilo, que eu fazia editoria de polícia. Então, eu fazia matérias policiais para essa emissora, e aquilo estava me fazendo mal, espiritualmente mal. Eu comecei a me sentir insensível diante dos problemas das pessoas, porque para mim era só uma matéria jornalística. E aquilo estava me fazendo mal como pessoa, como ser humano, e eu não me vi mais fazendo aquilo. Então, eu orei ao Senhor para que Deus mudasse ali a minha trajetória. Eu continuasse dentro da comunicação, fazendo rádio, televisão, porque eu amo fazer isso, mas que eu pudesse fazer algo que pudesse beneficiar as pessoas. E aí, quando foi em 2014, eu passei pelo grupo de intercessão da minha igreja e o Senhor falou que no ano de 2015 a minha vida iria mudar completamente. E aconteceu exatamente isso. Em 2015, eu soube que a empresa que eu trabalhava, ela iria demitir pessoas, profissionais. E eu falei, ok, coloque meu nome aí, porque eu quero ser demitido. Eu quero mudar de vida. E aí, meu chefe na época não entendeu, mas mesmo assim, quando foi 2015, a empresa demitiu realmente. Nós éramos em 24 cinegrafistas e demitiu a metade. Ele colocou meu nome lá. E aí, a partir daí, eu fui trabalhar no interior do estado do Espírito Santo. Eu fui para Barra de São Francisco. A família da minha esposa estava morando em Mantena, que é pertinho ali, 10 quilômetros. E eu fui para lá. Eu falei, bom, vou passar alguns anos lá e depois, quando Deus abrir outra porta, eu retorno à Vitória. E passei no grupo de intercessão da minha igreja. E lá o Senhor falou comigo, olha, você vai ficar 2 anos nessa cidade, depois eu vou trazer você de volta. 2 anos. Eu fui para Barra de São Francisco, eu morava em Mantena e trabalhava em Barra de São Francisco, que é pertinho, 10 quilômetros, numa rádio local. E passei no grupo de intercessão lá de Mantena, da cidade onde eu estava. E aí, pastores diferentes, pessoas diferentes, ninguém sabia de nada, só eu e minha esposa. E lá, passando no grupo de intercessão, quando eu cheguei na igreja, o grupo de intercessão, o Senhor revelou para os irmãos que eu ficaria 2 anos também naquela cidade. Mistério de Deus. E que quando o Senhor me trouxesse de volta para a minha cidade, eu iria falar para milhares de pessoas. E aí eu não entendi, eu falei, meu Deus, falar para milhares de pessoas, né? Enfim. E fiquei ali por cerca de um ano e meio, e nesse intervalo apareceram propostas para eu retornar à Vitória. Toda vez que eu constava o Senhor falava não. 5 ou 6.
Não. Emissoras de rádio, televisão, sites, não. Sempre não. E aí eu fui numa reunião, uma visita na casa de uma irmã. E a visita era para a irmã e eu fui participar. E o Senhor começou a falar com a irmã. E de repente o Senhor começou a falar comigo naquela visita. E o Senhor falou, meu filho, você vai ficar nesse lugar até o tempo determinado por mim. Que você sabe o tempo que é. E aí eu falei, realmente a coisa está ficando séria. E aí, uma noite, eu trabalhava à noite. E no período da noite, até 10 da noite na rádio, eu recebi um telefonema, eu atendi o telefone. Do outro lado do telefone era um senhor chamado Josias, que ninguém conhece, o Josias Júnior, que hoje é o nosso chefe aqui, né? Sempre foi. E me perguntando se eu era o Kleber, que ele queria falar comigo. Claro, pode falar sim. E ele perguntou, você tem interesse de trabalhar na Rádio Manaim? Que, olha, por Deus, eu não sabia, eu não conhecia. Embora eu sempre fui da igreja, mas eu não conhecia a Rádio Manaim, nunca tinha ouvido falar. E aí eu falei, é rádio? Ele, sim, é rádio, um sistema de comunicação da Igreja Batista Maranata. Eu falei, olha, tenho sim. E quando eu olhei o calendário, que estava em cima da mesa, onde eu trabalhava no estúdio, estava naquela noite, fazendo 2 anos, que eu tinha me mudado de Vitória para Mantena, para baixo São Francisco. Se cumpriu a promessa. Se cumpriu a promessa. Aí eu entendi. Eu falei, olha, quero sim. E é para quando eu estar aí. E aí eu achei muito interessante, porque eu nunca mandei currículo para a rádio, nunca conversei com ninguém daqui. E como meu nome apareceu assim, que o pastor ligou para mim, né? Eu procurei saber. A Igreja Batista Maranata estava completando 47 anos e teve uma programação especial aqui em Santa Lúcia, no cerimonial em Santa Lúcia. E a pessoa que estava ali com câmeras e fazendo todo o trabalho jornalístico era um amigo meu, que nós trabalhamos juntos em São Mateus, norte do Espírito Santo, que conhecia o pastor Josias e que fez esse trabalho. E conversando com o pastor Josias, ele falou, olha, tem um rapaz que trabalha aqui, é jornalista, que é radialista, que é evangélico, que é da Maranata há muitos anos, e que ele está no interior. E foi quando ele passou meu número para o pastor Josias, e aí o pastor Josias me ligou exatamente naquela data, naquela noite, em que completava 2 anos que eu estava realmente lá em Barra de São Francisco, Barra Mantena. A partir daí, o Kleber agora passou... Eu vim para Vitória. Trabalhar na Rádio Manaim. Retornei aqui a Vitória, Vila Velha, Grande Vitória, e vim para a Rádio Manaim, e eu sabia, há um propósito nisso. E o interessante também foi que no primeiro dia que o pastor liberou, Kleber, você pode trazer uma mensagem, que em todo o programa da Rádio Manaim, quando você vai iniciar, você traz uma mensagem. E, geralmente pastores ou locutor. E naquele dia específico que eu trouxe aquela mensagem, né? Eu trouxe uma pequena mensagem, abri o programa trazendo uma pequena mensagem. Eu perguntei ao nosso técnico aqui, o Cael, né? Cael, eu fico sabendo quantas pessoas estão ouvindo a rádio nesse momento. Ele falou sim. E aí ele saiu da sala, depois ele retornou ao estúdio e falou, olha, 30 mil pessoas ouvindo você. Aí eu entendi. Lá no grupo de intercessão, quando falou, você vai pregar para milhares de pessoas. Isso aí. Então, eu entendi realmente aquilo, o propósito de Deus que me trouxe aqui para a Rádio Manaim, me colocou aqui, e que Deus tem um propósito na minha vida, na vida de todos que estão aqui, né? Trabalhando e executando esse trabalho maravilhoso que é a arte de comunicar, levando a palavra do Senhor. E um detalhe que eu esqueci, quando eu fiquei 2 anos lá em Mantena, em Barra de São Francisco, o Senhor havia dito a mim que eu ia ficar 2 anos estudando a palavra, que isso ele usaria na minha vida, através da palavra, aqui, quando eu retornasse à capital. E foi exatamente isso que aconteceu e que está acontecendo hoje. Que a gente faz durante o pós-madrugada, logo após a madrugada, que a gente trabalha, exercita a palavra de Deus. Esse tempo que eu fiquei lá foi um tempo onde eu exercitei, onde eu estudei a palavra mais a fundo, para poder hoje estar aqui contribuindo com os pastores, trazendo essa mensagem todos os dias. Não só eu, né, mas todos os que trabalham na Rádio Manaim, nós sempre dizemos, a Rádio Manaim é uma bênção. E não é à toa que a gente fala isso, né? Desde o momento do chamado de cada um tem a sua experiência trabalhando aqui na Rádio Manaim, trabalhando com a comunicação, levando a palavra do Senhor. E a sua experiência
ela enriqueceu a sua vida, vai Muito. enriquecer dos irmãos que estão ouvindo agora, mas também tem enriquecido a vida daqueles que têm acompanhado a programação da Rádio Manaim, porque são inúmeras experiências que eu já falei para ele, separei aqui 3 para ele compartilhar. Irmãos, são experiências profundas. E eu gostaria, sabe, Kleber, que você iniciasse compartilhando a experiência dos irmãos que têm acompanhado. O seu quadro, ele vai ao ar todos os dias. Segunda a sábado. Segunda a sábado, das 6 horas às 9 horas da manhã. Isso, a madrugada de 6 às 15, né, 6 horas até 6h15. Depois o pós-madrugada, que é uma sequência, vai até às 7h25. E depois o Bom Dia Manaim, que vai até às 9h. E com isso as experiências têm vindo? Muitas experiências, Então, bastante experiências. Fique à vontade em compartilhar a experiência. E são as experiências que nos fazem, a cada dia, não que nós não cresçamos nisso, mas a confiar cada vez mais no Senhor, porque as experiências nos firmam, né? E nos mostram verdadeiramente o poder de Deus na vida das pessoas, que Deus pode mudar, como mudou a minha e tem mudado a de muitas pessoas. Eu lembro agora uma experiência que marcou muito a minha vida. A gente estava começando o pós-madrugada e um rapaz me mandou uma mensagem pelo Facebook da rádio, dizendo assim: este vai ser meu último culto. E aí, pelo fato de ter trabalhado fazendo matéria policial, né, eu percebi que ali, naquela mensagem, tinha uma pessoa com potencial para tirar a própria vida. Eu percebi. E aí, eu mandei uma mensagem para ele, pelo Facebook, respondendo, falando assim: por quê? Provocando ele. Por que você vai mudar de igreja, de religião? Você vai sair da igreja? Enfim. E ele foi e mandou a resposta: não, eu vou tirar a minha vida. Estou com a corda amarrada no telhado, na madeira, e uma no pescoço. E quando acabar o pós-madrugada, vai acabar a minha vida também. E aí, diante daquilo, eu falei: querido, respondi, né? Eu vou mandar meu WhatsApp para você, meu número, para a gente conversar melhor, porque o Facebook tá ruim aqui. E citei essa história para poder pegar o número dele. E quando ele mandou para mim uma mensagem pelo WhatsApp, eu capturei o número dele, lógico, aparece ali, né, no Bina, e imediatamente eu mandei uma mensagem para um amigo meu, que é coronel do Corpo de Bombeiros, daqui de Vitória, e falando, ele passou de uma outra denominação, e falei: me ajuda. E mandei para ele a situação. E fiquei conversando, e no pós-madrugada conversando com os pastores e conversando com esse rapaz, né, no WhatsApp, segurando ele, até o pastor chegar na casa dele, o bombeiro chegar na casa dele, que identificou através do celular, que estava ligado, aonde ele morava, e era no município da Serra. E quando o Corpo de Bombeiros chegou lá, o pastor usou uma expressão, né? Ó, estamos aqui, tá na mão. Aí, quando eu falei com ele, falei: querido, olha só, eu enviei um amigo aí na sua casa, que é pastor de uma outra denominação, mas chega do Corpo de Bombeiro, e ele quer falar com você, tá bom? Aí ele aceitou, o nosso amigo ou entrou, conversou com ele, tirou a corda ali e tal, conversou com ele, enfim, e ele fez ele tirar aquela ideia da cabeça. E 2 dias depois ele veio aqui na rádio agradecer. Nós recebemos ele aqui com muito carinho. E eu falo isso com honra, assim, a honra não é minha, é do Senhor, né? Sou apenas um instrumento que Deus me usou naquele momento, me deu aquela sensibilidade e nós conseguimos ali chegar até a casa dele e desfazê-lo dessa ideia. A outra experiência que eu achei... Se eu aguentar... Se eu aguentar até o final, mas prossiga. A outra experiência foi uma irmã, que eu nem mandei essa experiência, eu lembrei aqui agora. Uma irmã que ela passou uma noite chuvosa como está agora, chovendo aqui no estado do Espírito Santo. E ela com 3 filhos, o marido abandonou ela. Ela não tinha mais o que comer, tinha um pouquinho de farinha dentro de casa. Isso aqui em Vila Velha. E à noite choveu, uma árvore caiu, quebrou metade da casa que ela morava, a casa tinha 2 cômodos. E ela amanheceu o dia, ela falou assim: Kleber, eu passei a noite em claro, chovendo dentro de casa, meus 3 filhos dormindo, e ela também. Ela falou: eu estou esperando só amanhecer, que eu vou também dar cabo da minha vida e acabar com tudo isso. Ela mandou essa mensagem para mim, e eu não tinha visto,
porque eu estava esperando os pastores chegarem e a gente dar início à madrugada. E o pastor trouxe uma mensagem maravilhosa, que era quando o Silas e Paulo estavam ali orando, cantando, louvando ao Senhor, e à meia-noite, né, houve um terremoto, e o carcereiro tentou tirar sua própria vida. E o pastor pregou, e eu não tinha lido ainda a mensagem dela. E o pastor pregou, não faça isso, nós estamos aqui ainda. E aí, durante o início do pós-madrugada, eu falei sobre isso, olha, tem pessoas que estão passando momentos adversos e tentam tirar a própria vida, mas não faça isso. E aí, quando eu fui ver as mensagens para poder interagir com os irmãos, eu vi a mensagem dessa irmã. E aí, quando eu estava lendo que eu ia responder, ela mandou de novo a mensagem, outra mensagem falando, eu estou aqui em pranto, chorando, Deus falou comigo e eu não vou fazer mais isso. E nós enviamos, posteriormente, pessoas para ajudá-la, para que ele pudesse refazer a casa dela. Enfim, é um trabalho que não precisa falar, mas que ela também foi ajudada por Deus e a gente teve a sensibilidade, mais uma vez, de poder chegar a tempo e ler a mensagem dela a tempo e fazer com que Deus abençoasse a vida dela. Kleber, eu quero agradecer. Infelizmente, o nosso tempo é bem curto para compartilhar tantas outras experiências. Mas eu vou me dirigir agora para os irmãos e eu quero deixar uma mensagem para os irmãos. Essa foi 2 experiências que o Kleber compartilhou e existem outras inúmeras experiências de irmãos que viveram, pessoas que alguns nem conheciam o Senhor, mas ouviram a Rádio Manaim e receberam uma bênção. E eu te convido a acompanhar a programação da Rádio Manaim, um programa nosso, um trabalho realizado com muito amor, com muita dedicação, com muito zelo, feito para o nosso povo. Eu convido os irmãos a acompanharem os programas e agradeço a você, Kleber, de coração, por ter vindo compartilhar essas experiências maravilhosas. E eu espero que haja outra oportunidade de você voltar aqui para compartilhar mais dessas experiências com a gente. Tá? É uma honra, uma alegria para a gente estar aqui, sempre compartilhar e ter só um pouquinho daquilo que acontece ali na madrugada, pós-madrugada. O Senhor tem operado bênçãos, né? Compartilhando com os irmãos. E que essas experiências possam fazer com que as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento, elas possam também compartilhar com a gente outras experiências que elas viveram, que nós não sabemos, mas que elas possam nos enviar para que a gente possa contar e o nome do Senhor ser exaltado. Porque o nosso objetivo aqui, acredito que o seu também, certamente, não há outro a não ser dizer que só a salvação é em Cristo Jesus e é para isso que nós existimos e estamos aqui, para pregar o Evangelho e dizer que só em Jesus nós temos a salvação. Amém, Kleber. Obrigada, tá? Irmãos, chegamos ao final. Eu quero agradecer a participação de vocês aí de casa e dizer que é uma bênção saber que vocês estão aí. E pedir para vocês curtirem e compartilhar esse conteúdo. Amém? Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.